Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Fala Pouco Podcast. Eu sou o Léo Abrantes. Eu sou Humberto Petrilli. E eu sou Reinaldo Pedrosa. E sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje o tema é um tema que está, pegando fogo literalmente. Tá pegando fogo literalmente esse tema. Não, Pegando fogo, não bicho. começou. E bom, como vocês viram no título, o tema de hoje é super importante. A gente vai falar sobre o que está acontecendo no conflito entre Rússia e Ucrânia, que despertou nesses últimos momentos e a gente tá sendo atualizado a todo momento. Então, se você está ouvindo esse podcast, provavelmente já esteja desatualizado, mas, querendo ou não, a gente vai fazer um grande panorama sobre o que está acontecendo. Vamos explicar algumas coisinhas, vamos falar outras, vamos botar um pouquinho de opinião. Mas antes, é bom a gente lembrar um negócio. Nós não somos especialistas, tá bom? Nós não somos geopolíticos, não entendemos a fundo da questão, não somos especialistas, mas somos pessoas inteligentes que são dotadas de alfabetismo. Estudante de jornalismo também, bom avisar, eu ia falar né? analfabetismo, mas isso é um problema. Mas somos A dotados gente estudante de de jornalismo leitura também, escrita. então assim, a gente, né? A gente, cara, já vou elogiar aqui minha profissão, que jornalista é o cara que sabe de tudo. Então a gente tem que saber de tudo mesmo. E esse podcast também é um aprendizado até pra gente mesmo entender o que tá acontecendo, porque a gente pesquisou, a gente foi a fundo, a gente viu notícias, leu bastante para se preparar para esse podcast. Então eu espero que vocês gostem e também se você ali tá um pouco perdido sobre o assunto, ou se você quer ouvir a nossa conversa, porque, vamos ser sinceros, nós três aqui somos extremamente carismáticos e interessantes. Então, temos muito o que falar, temos muito o que dizer, e você pode embarcar com a gente aqui nesse carrossel, né? Então, mas antes de começar, mais uma vez, eu tenho que recomendar o Fala Pouco podcast para você que não conhece, ou para você que conhece e não assistiu tudo. Pô, só tem apenas quase 90 edições de podcast, então tem muita coisa para você ver. Tem Quase conteúdo, 3 tem de tudo. Quase 3 anos. Em outubro vai fazer 3 anos de podcast aqui. A gente, toda santa semana. Quer dizer, toda santa semana não, mas a gente tá aí praticamente toda semana, então tem muito conteúdo, cara, desde fim de mundo, falando sobre personalidades da mídia, inclusive falando sobre o Kanye West, o maior rapper do momento, na minha opinião. E basicamente a gente tem muito conteúdo para você ouvir, se interessar e compartilhar com seus amigos, família, tio, cachorro, quem for. Enfim, vamos começar esse podcast. Roda a vinheta. Começamos 2022 de uma forma não muito agradável, né? A gente começou 2020 com a notícia da explosão pandêmica, né, que houve do coronavírus, e 2021, que era para ser um ano de mais expectativas e esperanças, foi um ano que se fez dessa forma ao longo dele, mas teve um começo também um pouco bem dramático, né? Porque a gente já imaginava que a gente ia começar talvez com a hibridificação dos estudos e tudo mais, e as coisas foram desenrolando apenas ao longo de todo o processo. E 2022 não poderia começar de uma forma mais catastrófica, né? A gente está falando do caso dessa suposta, né, Terceira Guerra Mundial que vem começado, mas que na realidade não passa meio que de uma ramificação dos conflitos pendentes que ainda continuaram ocorrendo desde a Guerra Fria, né? Porque afinal a Guerra Fria ela nunca acabou de fato. Houveram algumas concessões, houveram alguns tratados, houveram alguns momentos de silêncio, muitas omissões, mas ainda assim aquele clima e aquela atmosfera, que é uma coisa que perpassa até hoje. Se a gente fala de uma atmosfera bem mínima, existem pessoas que até hoje no Brasil se sentem ameaçadas pela ameaça vermelha, né, do comunismo, que é uma coisa que nunca de fato ocorreu, né, no nosso país, assim, de fato ocorreu no nosso país. Então, assim, já é uma coisa, um resquício que a gente pode ver em um país da América Latina, como que isso é forte, né? Como que essa presença do capitalismo americano, do American Way of Life e do socialismo, do comunismo, do chinês e russo, né? Como que é uma coisa que interfere bastante até hoje nas nossas relações. Falando disso, né? Essa Terceira Guerra Mundial, ela começa de uma forma mais direcionada de uma parte mais prática e palpável ao confronto entre a Rússia e a Ucrânia, que na verdade não é um confronto, né? É um ataque, chutar um cachorro morto. A Ucrânia, que é um país que tem aproximadamente 21 anos apenas
de formação, ele é um dos países mais recentes do nosso globo. Ele se separou da Rússia apenas em 1991, salvo engano, e isso faz dele um país que ainda é um pouco dependente sociocultural, economicamente, da Rússia, até porque todos os países da Europa, do leste europeu, principalmente, são dependentes da Rússia como um todo, seja pela transportação de commodities, gás natural, que talvez seria o principal, mas assim, a Rússia é uma peça muito importante do capitalismo, do capitalismo europeu e ocidental. Então, assim, ela é um país muito grande, é um país muito importante, e quando ela tem esse tipo de postura, principalmente quando essa postura ela advém de conflitos que já são muito antigos, né? Uma das principais causas de tudo isso que ocorreu foi por causa de um convite dos Estados Unidos para a Ucrânia se inteirar na OTAN, né? Que seria a união do Tratado do Atlântico Norte. E justamente por isso é uma coisa que é muito ameaçadora para a Rússia, porque a Rússia sempre teve aquela sensação, vamos dizer assim, de que a Ucrânia ainda seria reintegrada, ou que mesmo que não fosse integrada, que eles conseguissem fazer amizade, até porque colocar um país da OTAN, um país assim, grudado com a Rússia, é basicamente fazer uma aliança militar, porque é isso que é o Tratado do Atlântico Norte. Ela é uma aliança militar que surgiu durante o contexto de Guerra Fria para realmente dividir as pessoas que estavam na URSS, né, e das pessoas que estavam na OTAN. Basicamente, é uma divisão de grupos, os capitalistas e os socialistas, as pessoas que estão nesse jogo, querendo colocar o capitalismo em todos os países do mundo, e aqueles que estão defendendo outras vertentes. Mas isso hoje em dia é uma coisa que a gente sabe que já é um pouco irrelevante. Todos os países adotaram o capitalismo e o socialismo de suas maneiras. A China, que ela é comunista também, né, entre aspas, ela tem a sua forma de dividir as coisas, tem vários Países Baixos, nós falamos também da própria Rússia. Então, assim, nós temos várias perspectivas de governo que não se aplicam exclusivamente ao jogo do capitalismo e socialismo. E quando a gente para pensar nesse contexto, existirem ataques militares por causa de um convite para uma aliança militar, isso é uma coisa muito drástica, muito extrema, principalmente para a sociedade que a gente está vivendo hoje. A gente vê como que o coronavírus, que é um vírus, coronavírus é um vírus, é foda, né? Mas como que o coronavírus consegue dilacerar com todo o nosso sistema político, econômico, social do mundo de uma maneira tão fácil. Agora você pensa armas nucleares, armas biológicas, armas militares, e é disso que a gente está falando. A gente está falando de Estados Unidos e de Rússia, duas potências bélicas absurdas, principalmente os Estados Unidos, que não tem nenhum país que compara ele, mas ainda assim é bem, bem absurdo ver tudo isso, vamos dizer assim, se formando. Eu acho que a principal questão é realmente essa consequência da própria Guerra Fria, porque aconteceu toda a Guerra Fria, aí a URSS perdeu força econômica e acabou se dissipando, e aí surgiu outros países, como a própria Ucrânia, Croácia, Bósnia, por aí vai, que eram os aliados e tudo mais. E aí veio o Tratado da OTAN, né? Inclusive, teve o Pacto de Varsóvia, que foi com os aliados da Rússia, que aí entrou Polônia, entrou outros países ali próximos, e com a Moldávia também, por aí vai. Esses países próximos também assinaram, só que depois que teve todos os problemas com a RSS, a OTAN meio que sugou esses países e aí meio que abraçou também. Mas o ponto principal de Rússia e Ucrânia é que não é algo novo, não é algo de 2022, é algo que já está sendo fomentado há 8 anos. Em 2014, a Rússia começou a conturbar essa relação quando ela fez quase um ataque direto à Crimeia, que é um lugar extremamente estratégico, um lugar da Ucrânia, e a Rússia basicamente ocupou a Crimeia porque tem um ponto estratégico. A Crimeia tem um mar próximo, também tem o gasoduto, que é um negócio muito importante da Rússia, que requer muito dinheiro, que passa não só pela Crimeia, como passa pela Rússia também, e libera para toda a Europa. Então, a pessoa que tem controle disso, ela tem controle de muitas questões econômicas dentro da Europa, e isso é um ponto muito estratégico para a Rússia, né? E também é um negócio que foi crescendo com o tempo. Até mesmo depois ali de 2014, com o tempo, a Rússia começou a meio que financiar grupos que mais
separatistas, né? Porque a gente tem toda essa consequência da Guerra Fria, o RSS, e basicamente tem muitas pessoas que são pró-Rússia, e o que tinha muito nas fronteiras de Lugansk e Donetsk, que fica ali do lado da Rússia, que é bem próximo da fronteira, elas acabaram sendo basicamente um campo ali de conflito entre as pessoas que são pró-Rússia e os ucranianos. Os pró-russos, que são geralmente que são ucranianos e russos também misturado, contra os ucranianos assim que moravam lá, que são a favor da independência da Ucrânia mesmo, desligada da Rússia. E esses conflitos geraram um controle da Rússia nessa parte, que se desdobrou agora, recentemente, quando Putin simplesmente decretou independência dessas áreas, dessas repúblicas de Donetsk e Lugansk, que aí entrou toda a questão do ataque militar do Putin lá na região. Basicamente, o Putin usou a desculpa de que, não, estão atacando, estão ferindo os direitos humanos. Olha essa é boa. O Putin reclamar que estão ferindo direitos humanos. E aí ele foi lá e fez como missão de paz, com muitas aspas, para repreender essas pessoas que estavam atacando os pró-russos, que são os russos de lá, basicamente. Então, ele fez com essa intenção. Só que o secretário-geral da ONU, ele falou que isso não é uma missão de paz, isso é uma invasão. E foi o que está acontecendo, né? Então, o que se passa agora é que a Rússia começou a invadir e, como, para ter uma noção ainda maior, ela não está atacando só a região ali, que essa região de Donetsk e Lugansk é de uma região bem grande chamada Donbass. Então, toda essa região não está sendo só bombardeada, como também as outras, como o país praticamente inteiro da Ucrânia, inclusive próximos da capital Kiev, onde estão forças armadas chegando, e a situação está ficando bastante conflituosa, as pessoas estão saindo, e tudo isso tem a ver com essa questão da Rússia, esse imperialismo, essa tentativa de voltar às origens, de tentar controlar tudo que é próximo, e também ter o controle econômico. Eu acho que com o passar do podcast a gente pode entrar em mais detalhes, assim, a gente fala um pouco das nossas opiniões e tudo mais, porque eu tenho uma opinião sobre essa questão aí do Putin e tudo mais, mas acho que é melhor para depois a gente introduzir o factual primeiro. E só para dar uma pincelada aqui, tem a questão de Chernobyl também, porque Chernobyl é da Ucrânia, é um lugar da Ucrânia, que teve como todo mundo sabe, teve a explosão lá dos reatores nucleares, e aí teve um problema enorme, só que o principal dessa questão é que, além de ter sido um dos fatores para ter acabado a Guerra Fria, porque toda essa questão da explosão, da mídia, de todos os gastos que teve com essa explosão, fizeram com que a Rússia perdesse poder econômico, a Rússia, quer dizer, na época, o RSS, e dessa forma eles conseguiram perder o poder e acabaram perdendo a Guerra Fria para os Estados Unidos. Só que a questão é que Chernobyl ainda é um grande local de questão assim nuclear. Basicamente, lá tem muito urânio, lá tem muitas questões para você criar armas nucleares. Engraçado que a Ucrânia, em 1994, era a terceira maior potência de arma nuclear no mundo, por justamente ter tanto urânio ali guardado. Então, é algo bastante interessante para a gente pensar, e também os aliados ali da Rússia já dominaram a parte ali de Chernobyl. Então, é um confronto que está se desenvolvendo, né? Então, a gente está sendo atualizado a todo momento. Pois é, assim, como o Léo e o Humberto falaram, tipo, não é um confronto que começou hoje do nada, é uma situação que já vem se arrastando ao longo dos anos, porque, assim, a Guerra Fria, ela acabou, mas, ao mesmo tempo, ela não acabou. Sabe, assim, se você entender que a guerra em si não existe mais, mas as brigas diplomáticas que existiam na Guerra Fria não foram todas cessadas, sabe? Não teve todos um final com um acordo. Quando a União Soviética terminou e se dividiu em infinitos países, né, que até hoje em dia alguns nem existem mais, mas assim, a Rússia ficou muito sentida por isso porque ela foi 100% derrotada, ela perdeu economicamente, ela perdeu politicamente e ela perdeu em questão de território, porque o país dela, que
se você for olhar no mapa hoje, ainda é um país muito grande. Mas se você comparar com o que era a União Soviética, é um país infinitamente menor, sabe? E a Rússia, né, vê com que os países aqui os Estados Unidos e alguns países da Europa, com a questão da OTAN, vêm se aproximando cada vez mais dela, ganhando mais força diplomática com os países ao redor da Rússia, e ela vai se tornando um país isolado. Assim como a Coreia do Norte é isolada, assim como a própria China é até certo ponto isolada, a Rússia estava começando a perceber que estava se isolando com a aproximação de outros países. Posso dar só uma pincelada também que você falou do território russo? É bom destacar também que a maioria do território russo é basicamente inútil, porque é gelo, é muito gelado. Ali da parte oriental, porque a Rússia tá ali dividida em Greenwich. Né? A Sibéria. Então, não, a Sibéria é na China. A Sibéria é na Rússia. Olha os gênios de geografia aqui. Não, peraí, não. Agora é questão de honra. A Sibéria é na China. Vocês estão doidos, velho? Não. Sibéria é uma vasta região da Rússia, no norte do Cazaquistão. Falei o quê? Sibéria. Ela é inclusive um dos países mais gelados do mundo. Mano, tá vendo? Eu falo certo. Lá é um lugar que chega Cadê? A mais de menos 40. Os caras não sabem onde fica a Sibéria, que é de geopolítica mundial. Não dá pra isso é central, cara. Não, eu quero que se for a Sibéria, a região da Rússia aqui, irmão. 15 mil sites falando isso pra mim. Aí tu tá discutindo comigo o negócio que eu tô vendo aqui. Olha os caras. Desculpa, é porque eu lembrei de um filme do Brad Pitt que o cara vai pra Sibéria. Lembrou do Cavaleiro do Zodíaco, que é chinês, aí se passa lá não assistia, no bagulho, né? O yoga de Então eu peço perdão, mas eu peço perdão. O ponto que eu estou querendo dizer é que tem uma parte muito gelada e inútil, que é bom pontuar isso aqui, os gênios. O cara não sabe onde fica a Sibéria, ele quer discutir geopolítica mundial, entendeu? Eu sei que fica na Ásia, isso que eu sei. Cara, de Guerra Fria. Enfim, vamos lá, né? Vamos voltar aqui ao tema. Eu até me perdi o que eu estava falando. Mas, enfim, a Rússia ela começou a se ver muito isolada do restante do mundo em questões de influência, sabe? Essa influência diplomática que rege o mundo. Questão de acordos, questão de, acordos econômicos, acordos políticos e tudo mais. Então, até numa possível eventual guerra entre países como Estados Unidos e Rússia, o fato da Rússia ter suas fronteiras, países aliados dos Estados Unidos, é um fato que, assim, pode definir uma guerra, entendeu? Tipo, os Estados Unidos pode criar uma base na Ucrânia, se ele entrasse na OTAN, por exemplo, criar uma base militar na Ucrânia e ali vai estar na porta da Rússia. Então, assim, a Rússia se viu muito cercada quanto a isso. Mas aí é que vamos começar agora a entrar agora que a gente expôs boa parte, porque assim, é impossível expor tudo do que envolve isso tudo, porque são coisas históricas, mas eu acho que assim, aí começando a falar a minha opinião, não tem contexto no mundo que justifique você invadir um país livre porque você não concorda com o que ele está fazendo, entendeu? Porque assim, também, uma coisa é você invadir a Alemanha nazista para acabar com a Guerra Mundial. Outra coisa é você invadir um país que só porque está fazendo uma aliança com outro país que você não se dá muito bem, e aí você resolve invadir para fazer o que você quiser. Já teve... saiu notícias dizendo que o Putin estava mandando o exército ucraniano depor o presidente e tudo mais, para que a Rússia deixasse o país, esse tipo de coisa. Então, assim, é um ditador, o Putin, por mais que ele se denomine presidente, ele é um ditador que está querendo impor um outro país as suas próprias regras, porque historicamente aquele país já fez parte do território deles. Sendo que, assim, já fez, hoje em dia não é mais, sabe? E aí, na minha opinião, não tem justificativa você invadir um país, matar pessoas inocentes e bombardear áreas residenciais e tudo mais, só para você querer impor o seu desejo, impor a sua vontade em prol da liberdade do outro, sabe? Isso aí vai até no tema de liberdade de expressão, se você quiser falar. Porque, assim, é um país livre que está tomando as suas próprias regras. E não está influenciando em nada a Rússia essas regras, porque se a Ucrânia entra na OTAN, socialmente falando, a Rússia é problema da Rússia. E se a Ucrânia não entra na OTAN, problema da OTAN, entendeu? Mas não justifica você usar a força do jeito que... Porque se a Rússia chegasse assim e falasse, e impôsse, né? E assim, se a Ucrânia entrar na OTAN, nós vamos
botar um bocado de sanção econômica, sanção política, sanção que nem a OTAN está fazendo agora com a Rússia, os países estão fazendo, de impor sanções econômicas e sanções sanções diplomáticas, é uma coisa. Aí a Rússia tem total direito de fazer isso. Mas a partir do momento que ela usa forças armadas e, assim, a Ucrânia, o poderio do exército da Ucrânia não chega nem aos pés do poderio do exército russo. Os únicos países que podem bater de frente com a Rússia é a China, que é aliada da Rússia, e os Estados Unidos, que até então está meio naquela assim, tipo, não quer se meter porque, né, é os Estados Unidos. E aí, enfim, a gente vive essa situação que muitos já previam e outros, e o próprio presidente da Rússia, ele falava assim, porque a histeria do Ocidente, a gente não vai fazer isso, a gente não vai fazer isso, a gente não vai fazer isso, e agora fez, sabe? Mas é uma situação que eu acho que, novamente, é a minha opinião, Putin e toda a cúpula que anda com ele só estava esperando uma oportunidade para fazer isso. Não é porque a Ucrânia vai entrar na OTAN que ele, poxa, vou invadir agora. Não, ele já tinha, assim, tipo, ideia. Sabe aquela ideia que existe, mas você falta justificativa para você botar ela em prática? Pronto, é o que a Rússia está fazendo agora. Porque é uma coisa, é um tema delicado, é um assunto delicado, mas é uma ação muito drástica que a Rússia está fazendo, assim, sabe? É como se assim, não tem mais volta. Não tem mais volta. Por mais que agora o Putin resolva tirar os soldados dele, o que eu acho muito difícil vai acontecer, é uma coisa que vai ficar para a história. O dia que a Rússia invadiu a Ucrânia, porque a Ucrânia entrou na OTAN. Entendeu? Tipo, é uma coisa assim que fica marcado e fica manchado na história. E a Rússia vai sair como perdedora disso. Por mais que consiga dominar a Ucrânia, para o resto do mundo a Rússia vai sair perdedora. Porque já foram anunciadas uma série de sanções políticas e econômicas para a Rússia, ela foi excluída de um bocado de acordo, de um bocado de grupo econômico que existe ao redor dos países do mundo, e ela vai perder muito em questões diplomáticas, em questões econômicas, e vai acabar se tornando novamente um país isolado, assim como os países que eu já citei, Coreia do Norte, China e por aí vai. Por mais que cada uma tenha suas diferenças e seus motivos para o seu isolamento, mas vão meio que se juntar no grupo só. Inclusive o Brasil, com o bagulho do BRICS, né, o Brasil tem algumas parcerias com a Rússia. E Bolsonaro está todo se segurando aí para não tomar um partido, vamos dizer assim. Inclusive o comunismo, também... né? Exatamente. Tipo, o Brasil, ele está muito em cima do muro atualmente. Mourão foi quem falou mais alguma coisa ali, mas o Bolsonaro já deu uma nota desautorizando o que o Mourão falou, né? Oi? O que o Brasil vai fazer nesse conflito? Não, assim, o Brasil não tem o que fazer militarmente falando, mas diplomaticamente falando, o Brasil tem que tomar uma posição, sabe? Tem que dizer que todos os países do mundo estão falando que a Rússia está errada porque ela está, e assim, o Brasil tinha que chegar e falar, olha... eu vi essa notícia também, cara, que ele falou assim, o Brasil tem que tomar uma posição, tem que tomar uma posição mais firme, mais clara sobre o assunto. Porque Bolsonaro, semana passada, estava com Putin na Rússia, prestando homenagem aos soldados mortos da Segunda Guerra. Aquele meme lá que o Bolsonaro está segurando a mão de Jesus, falando assim, eu parei a guerra. Exatamente. E aí, enfim, Bolsonaro está aí se segurando muito para falar alguma coisa que ele vai ter que falar em algum momento. Sabe? Tá parecendo muito o Getúlio Vargas, na época lá da Segunda Guerra, que Getúlio Vargas, os historiadores falam que ele tinha uma tendência a ser ao nazismo, mas aí, por toda a pressão dos Estados Unidos, ele acabou apoiando os Estados Unidos, entendeu? O pai dos pobres e o pai dos ricos. Ele tá todo... E a mãe dos ricos. O pai dos pobres e a mãe dos ricos. E aí você vê que, assim, o Bolsonaro agora, ele tá muito se segurando, porque você vê que ele tem uma tendência a tipo, não querer ir contra o Putin, mas, ao mesmo tempo, em algum momento, por alguma pressão diplomática de outros países, todos os países do mundo que estão contra a Rússia, o Brasil vai acabar tendo que tomar uma posição. Se não tomar, pode acabar com o Brasil também, sabe? Esse tipo de coisa. Vai ser um país que não tomou uma posição diplomática. Militarmente falando, o Brasil não tem que fazer nada. Mas, diplomaticamente falando, tem que tomar alguma posição. E a posição que o Brasil tem que tomar é muito clara. Resta saber se o presidente vai ou não. Uma coisa que eu acho muito assim, passiva de discussão de todo esse assunto é que, assim, cara, o lance é porque quando a gente vai falar da Rússia, quando a gente vai falar daquela região, a gente está falando de coisas que estão muito, 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 muito longínquas, sabe? A gente está falando de todo o imperialismo americano que foi em direção à Europa e tentou conquistar realmente aquela região.
sabe? E a Tipo, América do Sul também, né? e a América do Sul também. E aí que tá, os Estados Unidos ele conseguiu conquistar esses lugares através do marketing, através de outras coisas, né? Tanto é que é impressionante como que na Alemanha tá tendo um jogo de futebol e qual que é a cerveja que eles estão tomando? A Budweiser, sabe? Fumando um Marlboro. Então, assim, o americano ele conseguiu vender, vamos dizer assim, o peixe dele. E é disso que o americano vive de marketing. E as mídias que a gente consome aqui, em toda a América Latina são exclusivamente americanas, praticamente, e algumas europeias, mas a gente não consome tantas mídias australianas e muito menos russas, chinesas. Então, assim, o contexto que está sendo passado para a galera de lá é totalmente diferente, né? Esse etnocentrismo, né? É uma coisa totalmente diferente. Quando a gente vai falar dos Estados Unidos, falando assim, eu quero só colocar eu só quero fazer uma amizade aqui com a OTAN, através da OTAN com a Ucrânia, é só uma relação, só estou chamando ela para um grupo. Mas não é só um grupo, é um grupo militar, é um grupo, tipo assim, de defesa, é um grupo que os países se apoiam É um militarmente. grupo que, se algum desses países fazem parte da OTAN entra em guerra, os outros países da OTAN são obrigados a ajudar, entendeu? Seja com Justamente dinheiro, isso. seja com militar, seja com... E esse é um país Então, assim, se a Rússia eventualmente invadisse a Ucrânia, depois da Ucrânia entrar na OTAN, os países iam ter que ajudar a Ucrânia, entendeu? é justamente E isso aí que eu é ia melhor dizer. invadir antes do que invadir depois. Então, é uma vibe assim. É isso que eu ia dizer. Tipo assim, o lance é porque os Estados Unidos ele está fazendo aliança com a Ucrânia, que está do lado da Rússia e que já tem um passado com a Rússia muito recente, a coisa de 20 anos. O Putin está no poder há praticamente esse tempo, sabe? Tipo assim, é um negócio muito absurdo, é uma coisa muito recente e é realmente você cutucar uma colmeia do lado de um urso, entendeu? É literalmente isso, literalmente isso. Você está pegando o pote de mel do urso, do ursão, que é a Rússia. E assim, quando você faz isso, ainda mais do contexto que é justo você colocando a OTAN, que é uma aliança da Guerra Fria, junto com um país que está do lado da Rússia, que já tem um passado, que já tem essa predestinação a ser invadido pela Rússia, a Rússia fica sempre naquele clima. Basicamente, os Estados Unidos tá chegando lá e falando assim, ó, e aí, mano, ó, vou colocar uma base aqui. Os Estados Unidos quase que ele obrigou a Rússia a invadir a Ucrânia e, tipo assim, colocar a Rússia como essa coisa feia, entendeu? Colocar a Rússia como esse povo malvado, e obviamente eles estavam realmente, eles estão fazendo uma coisa totalmente errada, não, nada justifica uma invasão militar desse nível, mas ainda assim, os Estados Unidos não são os mocinhos, os Estados Unidos não são a galera que a gente tem que olhar e falar, esses caras são foda. Por causa que, assim, esses caras, Nunca. eles estão incentivando isso. Os Estados Unidos, ele parou de ficar com esse jogo militar, ele tirou as tropas do Oriente Médio, ele tá parando de fazer isso por causa que ele tá percebendo que isso também é feinho. Isso é uma coisa que a galera olha e fala, esses caras, eles não são tão bonzinhos assim, estão matando um monte de gente, também estão matando gente. Então, o que eles agora estão fazendo é incitando a guerra, eles estão fazendo os outros se matar. Inclusive, pensa só, se realmente for ter uma guerra, uma terceira guerra mundial, novamente os Estados Unidos está de boas, ele está lá do outro lado do continente, quem vai realmente sofrer a guerra, de novo, vai ser a Europa, é a Europa que vai sempre se ferrar, por causa que a guerra é naquela região, e já está começando na Ucrânia, depois vai se alastrando para outros países. A China foi um dos países que não se posicionou contra a Rússia, assim, definitivamente. Tipo, nós somos contra a Rússia. Por quê? Porque eles também são inimigos econômicos dos Estados Unidos e eles sabem desses interesses políticos que estão por trás de todas essas decisões, inclusive a decisão de chamar a própria Ucrânia para a OTAN. Então, assim, quando a gente pega agora dois países tão grandes quanto a China e quanto a Rússia, agora sim eu acho que exista talvez alguma chance de bater de frente contra os Estados Unidos. E isso é uma coisa que não é boa também, por causa que ninguém quer bater de frente com ninguém, porque no meio desse conflito, quem vai morrer é nós, entendeu? Não a gente brasileiro, mas a gente que eu digo é a população, é a própria sociedade, a gente que sofre com isso, né? E assim, esse é um contexto extremamente delicado. O Putin tá putaço, ele realmente, Putin. ele tá Putin mesmo. Ele perdeu um pouco da noção. Porra, O Putin tá putaço, é foda. Mas ele realmente... Ele tá Putin da vida. Ele fez algo que já estava premeditado que ele ia fazer, mas foi em um momento, tipo assim, imagina ele olhando na casa dele, tipo assim, eu não acredito que os Estados Unidos fez isso, sabe? Os caras não estão fazendo isso. Eles não estão me obrigando a ter que invadir a Ucrânia agora. Eu tinha planejado isso para
para outro momento, outro contexto. E agora eles têm que invadir para tipo assim, se saírem feios. É muito louco como que nós, né, meros mortais, voltando a dizer até a última coisa que o Léo disse no começo, nós não somos nem especialistas. Eu anotei as minhas anotações estão no Death Note, então assim, já pode perceber que nós não Sua anotação, Vladimir Putin. nós não somos a fonte 100% CNN confiável, sabe? Tipo assim, de nada, mas assim, são nossas opiniões sobre isso. E é justamente isso que torna tão válido. Não, peraí, desculpa. Não só opiniões, como fato também. A gente está falando fato aqui mas esse também. que é o ponto, esse que é o ponto. São nossas opiniões e fatos, mas é isso que eu acho mais interessante e é por isso que valida tanto. Por causa que as nossas opiniões, os nossos fatos ainda são aqueles que são acessíveis à nossa classe de estudantes, de jovens, de brasileiros, de americanos, de moradores no Nordeste. Tipo assim, a gente é um nicho muito salve para a galera de Ohio, a galera de Ohio dos Estados Unidos que ouve a gente. No Analytics do YouTube tem gente que agora de Ohio. Então, assim, a gente já os ohaienses que escutam no podcast. Nós já somos um nicho muito específico. É muito, muito difícil a gente conseguir ter acesso com clareza de tudo que está acontecendo. Então, assim, obviamente que a gente, dessa perspectiva americana, a gente vai olhar para a Rússia e falar, a Rússia está errada, ela não deveria estar fazendo isso, mas podem existir 1 milhão de informações que nem chegaram tipo assim, ao nosso blog do Google Chrome, entendeu? Pode ser que o Twitter não avisou a gente algumas coisas, sabe? Tipo assim, a internet. Existem coisas que acontecem que realmente não vão chegar a público, por causa que isso é briga de cachorro grande. E quando eu digo que a gente não é ninguém para falar sobre isso, não é tipo assim, não escute a gente porque a nossa opinião não é válida. Não, nossa opinião é super válida e ela é super válida para você também que está ouvindo a gente, porque você pertence a esse mesmo segmento. Mas saiba que a gente não sabe e nem nunca vai saber. A gente vai saber daqui a 50 anos, quando nossos filhos estiverem estudando isso que aconteceu e vão perguntar, pai, aconteceu tal coisa? Você vai falar, cara, não, naquela época eu nem sabia, sabe? Tipo assim, por quê? Porque tem informações que são segredo militar, segredo político, segredo de Estado e coisas que realmente não podem sair porque envolvem muitas outras coisas, muito marketing diplomático. E isso a gente tem que sempre levar isso em consideração. Cara, assim, eu concordo com exatamente tudo que você falou, concordo tudo. Só uma questão, que eu não acho que seja briga de cachorro grande. Eu acho que os cachorro grandes é Estados Unidos e China. E esses dois são China e Rússia, não? Não, é China e Estados Unidos. São os dois cachorro grandes. Rússia não é cachorro grande. Esse é o ponto. China e Estados Unidos. Mas a Rússia é um médio porte muito valente, tá ligado? Exatamente. É forte, não dá para deixar de lado, mas não é o cachorro grande. A briga maior dentro do mundo é China e Estados Unidos. Não só pelas Xiaomi questões ideológicas. Assim, ó, Exatamente, não só pelas questões ideológicas, de renda per capita, o que for, também porque elas têm um posicionamento político e geopolítico totalmente contrário também. A primeira coisa é só você pegar por essa questão que o Humberto falou sobre quem está defendendo que lado, quem está apoiando quem, o que está acontecendo nessa região. Então a gente pode ver que os Estados Unidos não está interferindo nisso. Ele aplicou umas sanções para o gasoduto da Rússia, aplicou outras sanções ali, aqui, falou mal, falou isso, falou aquilo. E vai fazer o quê? Só isso? Não fez, só fez isso, basicamente. O que é para a Rússia é quase irrelevante, porque ela está indo atrás de caçar um outro território para ganhar mais poder, não só na região, mas ali pelo mundo também. Mas o ponto é que não está tendo nenhuma ajuda para o Mas se você for ver, cara, até na Segunda Guerra Mundial, o pau comendo, Hitler invadindo até a mãe dele, e os Estados Unidos só veio entrar depois do final da guerra, tá ligado? Tipo, os Estados Unidos é aquele país assim, vai, pode fazer suas merdas aí, tá. Eita, me afetou aqui, destruiu uma base militar minha, se fudeu, vou acabar com tudo agora, entendeu? Exato, é um negócio que, por exemplo, se em outro país com menos expressão, alguma coisa bate na bunda deles, eles não vão reagir, porque eles vão ter medo, e por aí vai. Os Estados Unidos é só quando chega no interesse deles, e aí que eles resolvem. Ou eles vão lá e tacam 2 bombas exatamente. no Japão. Exatamente. Aí tem toda essa questão aí dos Estados Unidos, então eles meio que só utilizam quando é necessário. Então a gente pode pegar por essa posição de cada país, porque a China
ela não falou que condena as ações da Rússia. Ela falou que assim, a Rússia é um país livre, faz o que quiser. Ela não condena, ela não condena. Ela também não apoia, mas não condena. E não condenar nesses tempos é quase que apoiar. É ser omisso, basicamente. A China simplesmente falou que rejeita chamar o ataque da Rússia à Ucrânia de invasão. E aí, cara, isso é uma posição clara também. Porque, por mais que ele não deixe explícito todo lado da Rússia, até porque eles não querem comprar briga aleatória, porque também não está do lado deles, eles também eles não vão negar um negócio que eles estão concordando com a Rússia. Eles estão basicamente concordando porque justamente eles fazem o mesmo ali na região deles. Porque todo o conflito com Taiwan, com Hong Kong, com todos esses países que estão ali, ó, ao redor da China, é a mesma questão. É um controle, é um imperialismo que independe de ideologia política, porque China tinha uma ideologia, hoje não, mas tinha uma ideologia diferente, bem diferente do que tem os Estados Unidos até hoje. Então, para você ver que tem esses âmbitos diferentes, mas ideias de toda essa construção de um imperialismo que existe até hoje. E essas posições que a gente está vendo desses países afetam essas pessoas que estão ali no meio, que é países pequenos como a Ucrânia, que é um país que não tem a mesma expressão que os outros países, mas por ela estar em uma posição estratégica, ela sofre as consequências, assim como a Áustria sofreu na Segunda Guerra Mundial, porque foi anexada porque estava ali no meio. E esses países que estão no meio dos conflitos, eles que vão sofrer. Mano, a história se repete demais, né, velho? É praticamente várias questões, e, cara, assim, a opinião que eu tava falando, que eu tenho uma opinião sobre o Putin, que é basicamente assim, se você tá caçando economia, se você tá caçando recursos para você evoluir sua economia em outros países, por mais que a sua economia seja difícil ou alguma outra coisa assim que dificulta isso, você tá fazendo alguma coisa errada. Porque você tem que tirar daquilo que é seu, daquilo... Cara, ó, assim, tem todas essas questões ambientais, mas se você procurar uma maneira para conseguir recurso dentro do seu país, já é uma vantagem, entendeu? A questão é que... E eu tô falando de, tipo, recursos para você conseguir ganhar dinheiro em cima. Não é questão, por exemplo, no Oriente Médio, onde as pessoas brigam por água, entendeu? É uma questão, assim, mais de construir o seu patrimônio para você conseguir disputar com outros países. Esse é o ponto. E quando a gente vê essas colocações, essas posições de cada país nesse conflito, a gente vê o verdadeiro cenário da guerra. Porque os Estados Unidos disse que só vai apoiar se alguém atacar alguém da OTAN. O que a Ucrânia ainda não é. Então, aí a gente vai ver os enrolares. Inclusive... Um negócio que eu abri aqui no Twitter enquanto a gente estava vendo, a Chechênia, que é um país ali da proximidade, disse que vai mandar tropa, militares para lá para defender a Rússia. E a Chechênia tem A Rússia? A Chechênia vai defender a Rússia para atacar os ucranianos. E, basicamente, a Chechênia tem um exército militar muito forte e que isso vai, com certeza, assim... Tem gente falando que é para os ucranianos se renderem para evitar conflito. Então, o negócio está ficando cada vez mais pesado. A Ucrânia não tem militar para bater de frente com a Rússia. Alguns países já estão mandando... Tipo, nenhum país mandou soldado ainda, mas estão mandando arma, essas paradas, sabe? Assim, não adianta não adianta você ter 10 milhões de armas para 1.000 soldados. Entendeu? Vai sobrar arma para soldado. Tem que ter gente. Tanto que... o presidente falou lá que qualquer ucraniano apto a defender o país está convocado, blá, blá, blá. Ó, só para dar a informação certinha, ó, 70 mil forças de segurança da Chechênia estão prontas para vir para a Ucrânia. Aí tem um vídeo aqui mostrando todo mundo aqui se organizando, afirmado pelo líder da República da Chechênia, blá, 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 que eu não sei falar o nome dele, que se encontra em blá, 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 não sei falar o nome desse país, para apoio de Putin. E a OTAN só no... Aí o cara mandou uma piada, e a OTAN só no voyeur. Só para mandar a informação certinha, a Sibéria fica na Rússia, não fica na China. Mas fica próximo da China, tá bom? Eu tava pesquisando aqui também. O Brasil fica próximo da Argentina, pô. Por isso Exatamente. Eu tô falando que é um erro condenável, condenável. Não condenável, na verdade. É um erro não condenável porque é próximo, faz parte ali.
E compartilham da mesma cultura, tá bom? Vou falar nada. Ele é um erro que ele só não é condenável na Sibéria, que fica na Rússia. Uma coisa é você Exatamente. confundir a Jamaica com o país da África. Ué, mas a Jamaica não é... Não é? É tipo aquela cidade lá da Coreia do Sul que é um Xuxa. ônibus, a Busan. Coreia do Xuxa. Coreia do Sul. É que eu tô no mapa. Mas aqui, agora eu tô virou vendo os uma aula de países. geografia aqui. Com Não, mas certeza, assim, aqui, ó, enfim. Filipinas, Indonésia. Esse é um tema que ainda não terminou, que ainda vai ter muita coisa para acontecer, que ainda Esse é o primeiro pode ter plantão. muito desdobramento, sabe? E, tipo, a gente tá falando aqui porque pauta, né? Pauta, a gente tem pauta, ainda fala de pauta. Mas são coisas que ainda vão Então, ter Rinaldo, muitos onde fica o desdobramentos botão? ainda, sabe? Onde fica o botão, Rinaldo? Tem um aqui na minha camisa, mano. fica do lado de Nepal. Exatamente. Eu vou confirmar para você agora onde fica o botão. Pô, Mas onde fica o botão, caralho? Uma coisa, eu boto o botão para Você- no país, aparece o... Não, só que, por exemplo... Não, mas assim, enfim, uma coisa é você não saber onde fica o botão, outra coisa é não saber onde fica a Ô, os Sibéria. caras, velho. Tá bom, velho, tá bom. Vai lá. Butão é um reino budista no extremo leste do Himalaia. Tu acha que eu vou saber onde fica? Eu não vou contar. eu não preciso. A Sibéria Eu não dá nunca pra vou no confundir Butão, com né, isso? E a Sibéria não dá pra Não. confundir, sendo que compartilha a mesma, praticamente a mesma coisa de budismo também. A mesma coisa que tem ali Não, naquela aí você região. vai dizer, é o mesmo que você chegar e falar que o sul do país que faz divisa ali com, tipo, Paraguai, Pronto, essas paradas o sul do tipo, país não faz parece com a parte do- Argentina? Eles compartilham uma Não é cultura na Argentina, parecida. entendeu? Mas não é, exatamente. Eu tô falando que eu tô errado. Eu tô Não. errado. Mas é um erro não condenável. Tá vendo? Esse é basicamente o panorama entre a Rússia e os Estados Unidos tudo acontecendo aqui. Tá ligado? Tipo assim, Humberto é os Estados Unidos, tá eu sou a errado, Ucrânia. A Rússia fala, não, eu tô não, errado, eu sou eu tô a Rússia. errado, mas não é um erro condenável, entendeu? Mas não é erro Eu sou a condenável. Rússia. Tá errado, tá, mas não é erro condenável. É uma coisa que, assim, tem um contexto por trás muito Tem um grande. contexto, é. Ó, tá, a gente tá chegando aqui no final do podcast, a gente tá percebendo aqui. Então eu queria falar assim, eu queria levantar um debate aqui. Vocês acham mesmo que vai ter uma terceira guerra mundial? Tem que acontecer muita coisa ainda. Eu tô lembrando Não de acho gente que... falando assim, ó, será que vai realmente ter uma pandemia de mais de um ano? Lá no começo da pandemia. Não, mas enfim, tipo, guerra mundial é um bagulho que eu não acho que se encaixa atualmente, sabe? Tipo, é outra vibe. Porque já tiveram outras invasões em outros países e ninguém nunca falou em guerra mundial. Ano passado, os Estados Unidos soltou bomba na porra. Foi no Iraque ou foi em Israel? Porque. Então, acho que foi na Síria, não foi? Não. Porra, a gente tá Foi foda alguma aqui coisa. de Estado. Foi no Irã, não foi? Não, foi no Irã, foi no Irã. Foi, né? Pronto, tipo, os Estados Unidos soltou bomba lá no passado e tipo, não deu em nada, entendeu? Ninguém fez nada. Mas esse ano agora, tipo, a Ucrânia é mais relevante para os Estados Unidos do que o Irã, né? Vamos falar de relevância entre bilhões de aspas aqui, em questões de interesse. A Ucrânia tem muito mais interesse para os Estados Unidos do que o Irã tinha para a Rússia, para China, para esses países que são contra os Estados Unidos, sabe? Vamos dividir em dois blocos, entendeu? Porque eu acho que essa guerra, ela tá mais assim... Tem muitas questões interessantes, assim. Eu acho que, por exemplo, o Irã e Estados Unidos, teve um comecinho ali, a gente viu esse negócio muito por conta do Trump, da figura do Trump, e isso faz diferença, e também porque a China meio que meteu o bedelho lá. Então, eu acho que essa também eu acho que não tá nesse ponto, mas pode se encaminhar. Tipo, não vai ser, por mais que a Rússia consiga dominar a Ucrânia, não vai ser isso que vai gerar uma guerra mundial. O que pode é se essa invasão gerar mais alguma coisa, entendeu? Tipo, se a Rússia, depois que conseguir a Ucrânia, digamos que ela consiga, ela invente agora que eu consegui a Ucrânia, eu vou pegar a União Soviética inteira de volta, entendeu? Aí dá merda. Mas eu acho que só, entre aspas, de novo, a Ucrânia não dá uma guerra mundial. Tem que acontecer mais coisas. Tem que afetar diretamente os Estados Unidos, entendeu? Ou algum país da OTAN. Tem que doer no osso ali. Eu estava vendo uma entrevista também que um professor da área estava comentando. Ele fala que Terceira Guerra Mundial é um negócio que é muito improvável de acontecer por uma questão: bomba nuclear. Porque bomba nuclear é um negócio que acaba tudo. Então, basicamente, a pessoa não vai querer atacar com bomba nuclear porque... Não tem o que fazer. Porque a bomba nuclear vai chegar e acabar todo mundo. É aquela que eles falam assim, tipo, a Terceira Guerra Mundial
Tipo, vai ser uma guerra de A Quarta bombas Guerra nucleares. Mundial. E a Quarta Guerra Mundial vai ser com pau e pedra, né? Porque tipo, o mundo Não, acabou. acho que a expressão é assim. Eu não sei como é que vai ser a Terceira Guerra Mundial, mas eu sei que a quarta vai ser com pau e É pedra. isso mesmo. Porque o mundo Aí, acabou na cara, terceira, tá ligado? um exemplo é que, por exemplo, na Terceira Guerra, na Terceira Guerra Mundial aqui, na Guerra Fria, a gente ficou conhecido, até mesmo na escola a gente aprendeu que é a guerra indireta, a guerra que não teve conflito. Por Guerra que não teve ideológica, conflito? Guerra ideológica também. Mas por que não teve conflito? Porque já tinha bomba nuclear. E depois que os Estados Unidos soltou aquela em Hiroshima e Nagasaki, todo mundo cagou de medo. E E eles soltaram pra isso, pô. Eles já tinham vencido a guerra, tá ligado? Eles soltaram justamente pra tipo, mostrar, olha o que a gente tem. Vai arrumar outra briga com a gente pra tu ver, tá E ligado? depois todo mundo foi conquistar aos poucos também. Mas assim, ó, acho que a questão mais importante pra gente entender é que, assim, eu acho que não vai ter nenhuma guerra, sabe? Eu acho que o mais que pode acontecer é uma bomba. Léo morreu, velho. Chegou a bomba de uma pessoa. O que foi que aconteceu? Aí acaba o podcast. Esse é um bom dia de acabar o podcast, velho. Mano. Eu fiquei meia hora. Com 1 hora de podcast, as pessoas começam a ter alucinações. Mano, a minha opinião para finalizar isso, né? Eu acho que não é bem difícil ter uma voltamos, estamos vivos. Acho que é bem difícil ter uma guerra mundial, justamente por causa que a gente está falando agora de um poder nuclear e um poder biológico, né? Seria um outro tipo de guerra. A gente já vive essa Guerra Fria, que também não é mais uma guerra de conflitos pequenos, né? Como era desde o começo. É uma Guerra Fria que ela vai na economia, que ela vai em produção, que ela vai em oferta e procura. É uma Guerra Fria de outras coisas, de marketing, de outras paradas. Então, eu acho que uma terceira guerra mundial ia ser um conceito totalmente diferente de guerra mesmo. E é muito complexo a gente pensar sobre isso, principalmente por causa que a Rússia, se eu não me engano, eu acho que ela tem tão quanto poder militar que os Estados Unidos, e ela é um país muito menor, muito mais ridículo em relação a poder econômico e poder de status e influência, sabe? Do que o próprio Estados Unidos. E ainda assim, ela é um poder que ela é uma população que investe muito em poder bélico. Os Estados Unidos investem também muito dinheiro em poder bélico, mas assim, ambos têm um poderio nuclear absurdo, conseguiriam destruir o mundo com muita facilidade. Então, eu acho que se for ter uma terceira guerra mundial, ela vai ser, sabe, vai ser um cheque pastor do xadrez, sabe? Tipo assim, acabar a guerra em 3 jogadas. Em 2 bombas, 3 bombas, acabou a guerra. Não vai ser aquela guerra de tropinha entrando em lugar com tanque de guerra. Talvez tenha isso em alguns lugares, se for, obviamente, ter. Mas eu acredito que se for ter uma guerra, vai ser uma guerra muito mais rápida. Não vai ser esse negócio. Não, se os Estados Unidos chegar aqui e falar assim hoje, estamos em guerra com a Rússia, no outro dia tem uma bomba, tá ligado? Não vai ser um negócio. E vai sobrar, tipo, Suriname, Brasil, Mongólia, essas coisas. Exatamente. Até porque... Aí o Bolsonaro vira o ditador do mundo. Até porque os países que mais concentram poder bélico no mundo são os Estados Unidos e países do leste europeu e países China orientais, e Rússia, né? China, Rússia, Coreia do Norte. A Sibéria que fica na China. A Coreia do Norte, se não me engano, ela também tem bomba nuclear. Tem outros países que têm bomba nuclear aí. Tem país, inclusive, acho que é a Índia, eu acho que disse a Índia, mas é um país bem esquisito, que tem não tem nada a ver. Caralho, a Índia é um país bem esquisito. O Irã também tem. São países que não investem tanto em tecnologia, aparentemente, sabe? Eu vou pesquisar aqui exemplo, agora, China, deixa eu ver. Você conhece marca chinesa, o exército russo é muito conhecido, os Estados Unidos também, mas você fala, pô, a Índia vai ter uma bomba nuclear? Você não imagina. Eu vi aqui no Google, segundo o site Poder 360, a Rússia é o país que mais possui ogivas, seguido de Estados Unidos. Deixa eu ver, Estados Unidos, né? Deixa eu ver. Provavelmente é Estados Unidos, mas é que aqui não fala, mas tem Reino Unido, França, China, Israel, Paquistão, Índia, Coreia do Norte. Então, assim, esses países são países que têm ogivas nucleares. E assim,
Eu também estava vendo em um outro veículo, né? Que a Coreia do Norte, a Índia, o Paquistão, a China, Israel, o Reino Unido e a França, se eles se juntarem, eles conseguem um poder de aproximadamente 15 mil quilômetros quadrados, sabe? Tipo assim, de explosão. Enquanto os Estados Unidos sozinho consegue 150 mil e a Rússia praticamente 200 mil quilômetros quadrados de explosão. Então, assim, isso não é brinquedo, sabe? Tipo assim, a Rússia não tá para brincadeira, os Estados Unidos também não tá. Tem outros países extremamente relevantes nessa briga, mas que, quando comparados a esses dois eles são realmente insignificantes. A China, ela é um país que não tem tanto investimento bélico, mas ela tem um poderio econômico e uma relevância, uma influência absurda, e ela está do lado da Rússia, que é um país que tem poderio militar. Então, a China e a Rússia contra os Estados Unidos, aí sim eu acho que dá realmente, eu acho que eles dois juntos dão uma briga de cachorro grande, né, que a gente estava falando. Por causa que os dois juntos, eles são muito fortes, um por influência e outro por poder militar, e eles têm pensamentos muito parecidos, que é um pensamento, eu quero matar americano, não estou nem aí para esses caras. Então, assim, é um contexto muito delicado, é um contexto muito perigoso. É bem possível que exista uma terceira guerra mundial, mas eu acho que ela talvez seja conhecida, sabe, como não como terceira guerra mundial, mas como a guerra dos 90 dias, sabe, tipo, alguma coisa assim. Tipo assim, a terceira guerra mundial, a guerra mais curta que teve, alguma coisa vai vir atrelada a isso. Porque eu acho que não vai ser terceira, e eu acho que não vai ser terceira guerra mundial o começo do fim, né? O fim da humanidade. Eu acho que isso não é uma coisa que passa muito longe. A gente já não tiver no fim, né? Essa é a questão. A gente já tá, mas é porque a gente já está em um período muito, muito diferente da sociedade. A gente não resolve as coisas dessa forma mais, eu acredito, né? Pelo menos assim, algumas coisas do nosso passado e algumas coisas que vieram atreladas com a nossa evolução, como a mídia, elas trouxeram um senso crítico, uma consciência populacional muito maior e as pessoas não estão mais aceitando esse tipo de coisa porque elas têm informação do que está acontecendo. Então é bem doido, mas a gente só vai poder saber isso daqui a um tempo, se, é claro, outra bomba não cair na casa do Léo. Não. E é isso, né, galera? Bom, é isso. Finalizando, acho que no mais é isso. Se você nos acompanhou aqui até agora, se inscreva no canal, se inscreva no Spotify, curte esse podcast, compartilhe isso. Me ajuda, faz um pix para mim, porque a minha casa tá detonada agora. Se você gostou desse podcast, compartilhe e fale. Nossa, olha como eu gostei, Humberto. Eu também gostei. Olha como esse podcast foi legal. Se você acredita que a Sibéria fica na China, deixa o like aí. Tá bom, Rinaldo. A gente já entendeu, Rinaldo. A gente já entendeu. Se você não gostou, compartilhe também e fala. Olha como esses caras falam merda, porque pelo menos a gente vai estar sendo... Pelo menos a gente admite. Pelo menos está admitindo, a gente vai estar sendo compartilhado, porque melhor do que... Como já diria MC Melo, de Saudosa, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Eu não tenho culpa se você não é feliz. Entendeu? E que se foda recalcado. Eu entendo as recalcadas que me... Hoje tem rodízio de pizza no Fala Pouco, hein? Nossa senhora. Hoje tem. Amassaram.